Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, a mais um evento aqui da Slack Community Porto Alegre. Hoje é o nosso sexto evento, a gente vai falar um pouco do Prompt ao Pipeline. Então, a gente vai estar tratando de Slack Bot com Salesforce e Agentforce na prática, bem prática hoje mesmo. Eu preparei alguns slides, muito poucos ali, apenas para dar uma contextualização para vocês. E esse é o segundo evento que a gente está tendo nessa semana. A gente teve um evento que foi transferido, ele passou para segunda-feira, então quem não acompanhou, ele já está no YouTube e na página do evento também da Slack Community, né, onde a gente trouxe um pouco das novidades que estão chegando em termos de Slack do evento que o Mark Binoff apresentou em 31 de março. Então, para quem não viu, já está no nosso canal lá no YouTube. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui na prática. Eu quero demonstrar para vocês como vocês conseguem ganhar uma produtividade utilizando o Slack, Slackbot e Agentforce, tanto para a parte de administrador, Salesforce, como para a parte de desenvolvedor, ou até mesmo se a pessoa ela for um gerente de projetos ou um executivo que está buscando algumas informações, que eles consigam obter essas informações sem a necessidade de estar entrando dentro do Salesforce. No momento que tem a parte do Slack integrado com Salesforce, com Agentforce, tudo é possível ali praticamente de se fazer através do Slack, sem a necessidade de estar trocando ali de ferramenta, né? Eles estão colocando muito Slack, que é onde o trabalho acontece, e além disso eu vou mostrar um pouquinho também do uso da Service Cloud, da Sales Cloud, um pouco mais das nuvens ali que são core dentro do Salesforce, de como vocês podem ter alguns tipos de benefícios. E abro para vocês depois para perguntas e respostas. Como sempre, eu procuro deixar um material de apoio para vocês também, né? E disponibilizo tanto a apresentação quanto o vídeo da gravação desse evento na Slack Community, dentro do nosso canal, Members Porto Alegre. Eu mostro para vocês depois também. E o vídeo fica disponibilizado no canal do YouTube também. Então, dá minhas boas-vindas aqui. Estou vendo um pessoal novo aí que talvez não me conheçam ainda, né, dos eventos. Eu sou arquiteto de soluções, sou consultor certificado da Salesforce e líder da comunidade Slack de Porto Alegre. Ela é a única no Brasil, a terceira na América Latina. E estou tentando trazer para vocês bastante conteúdo de Slack, principalmente aqui em português, né? Que às vezes muitas das coisas saem apenas em inglês. Então, o meu objetivo é transferir conhecimento para vocês, criar essa rede maior de Slack aqui no Brasil e procurar divulgar também a ferramenta e todas as funcionalidades que ela possui. Eu iniciei na área de TI já há bastante tempo, né? Antes de 2018, eu trabalhava fortemente na área de TI, mas mais com desenvolvimento web e análise de sistemas, e tive experiência em alguns projetos globais também, numa multinacional. E foi a partir de 2018, então, que eu tive o convite de um gerente para trabalhar num projeto Salesforce. Eu vinha da tecnologia do .NET e digamos que ali foi onde que mudou muito a minha carreira em termos de desenvolvimento, em termos de realização profissional e, tipo, despertou a paixão por essa ferramenta aí, por esse ecossistema aí do Salesforce. Então, era um projeto bastante audacioso, como eu já tinha uma veia ali de desenvolvedor, eu já caí direto no Apex, no desenvolvimento mesmo, e tipo, foi em novembro de 2018, a gente tinha uma entrega planejada já para fevereiro de 2019. E graças a Deus deu tudo certo, né? Foi ali que eu tive meu primeiro contato com Salesforce realmente, e hoje sou muito grato por ter tido esse convite e mudado de tecnologia. Quanto à questão de Slack, então, a partir de 2021, eu pedi um desligamento da multinacional, eu fui trabalhar em consultorias, porque eu queria conhecer outras nuvens, trabalhar com projetos de outras indústrias, e nesse projeto, em 2022, eu recebi um desafio de ter uma prova de conceito dentro do Slack,
para trabalhar com uma empresa de oil and gas. Então eu precisei aprender um pouco de desenvolvimento Slack também, de criar, por exemplo, para quem não sabe, dentro do Slack a gente consegue ter toda uma parte de desenvolvimento de aplicativos também, de integrações, e eu consegui através dali fazer uma prova de conceito integrando o Slack com o SharePoint e com a parte de SAP. E de 2023 até agora eu estou atuando muito mais como área de arquiteto de soluções e a lista de negócios. Procuro fazer esse trabalho de consultoria Slack também, né? Ano passado eu fiz o workshop do Agent Force Implementation Expert dentro do Partner Enablement também, e ali tem uma imagem ali dos eventos que eu costumo participar. Estou vendo que o Guilherme Dornelas entrou aqui junto com a gente também, foi um evento que participei a convite dele do Brasil Dreaming, mas vocês vão me ver em outros eventos também, como Semana nas Nuvens, como o BALF 360. Se o Guilherme ficar aí mais para o final, ele pode também abrir o microfone ali para falar um pouco do evento. Então, nessa contextualização, eu estou trazendo para vocês aqui uma frase que eu já apresentei lá depois do evento da Dreamforce, que o Parker Harris ele colocou: se qualquer pessoa que for estar conversando lá com o Mark Binoff ali, ele vai dizer que todas as nuvens precisam estar no Slack, e isso já está virando realidade, né? Ele estava reestruturando todo o seu esforço para que ele seja priorizado pelo Slack. Isso no Dreamforce de outubro de 2025. E para colocar mais ênfase nesse ponto, no evento que aconteceu agora no dia 31 de março do Slack, o Meet the New Slack, Where AI Works. Esse evento está no Salesforce Plus, vocês podem pesquisar lá, tem todo o evento, em torno de 1 hora o evento. O Parker Harris trouxe novamente. Então, por que a gente deveria acessar o Salesforce novamente? Talvez a gente nunca mais vai acessar ele, é uma frase bastante impactante, né? Mas é o que eles estão trazendo ali de principal no posicionamento do Slack dentro da Salesforce, que ele é a nova camada de engajamento para software empresarial. Para quem participou no evento na segunda-feira, eu expliquei um pouco disso, eu coloquei o slide ali mostrando que ele está no topo ali do engajamento com o restante ali de Agent Force, com toda a parte de indústrias, com a parte do Data 360, o Data Cloud, né? E é onde está a inteligência artificial também. É onde, a partir de agora, a gente vai poder começar a gerenciar o Agent Force. O que significa isso? O Slack ele vai estar orquestrando todos os agentes que a gente tem dentro de uma org, dentro do Slack, ele vai poder pegar e saber para qual agente ele vai redirecionar determinado prompt que a gente está colocando, e a gente vai se beneficiar disso, porque a gente vai ter a resposta diretamente na conversa ali, junto com o Slack Bot, tá, pessoal? Então, esse foi um ponto de contextualização aqui para vocês. Para finalizar aqui essa parte e a gente começar a entrar um pouco mais na prática, eu trouxe para vocês aqui um cenário que a gente vai estar utilizando Salesforce, Slack, Agent Force. Eu também já apresentei em outras comunidades algo parecido. Na comunidade do Chicão, de São Paulo, eu já apresentei algo, já falei um pouco também nas comunidades do Guilherme Dornelas. Mas o que eu montei aqui para vocês em termos mais ou menos de arquitetura para vocês entenderem. Então, a gente vai estar trabalhando numa Salesforce que é multi-org, né? O que seria uma multi-org? Seriam, por exemplo, empresas que eles possuem mais de uma org Salesforce, que pode estar dividida através de uma determinada função, um departamento, ou até mesmo por regiões empresariais específicas. Por exemplo, eu posso ter uma org para a América Latina, outra org para a Europa, e elas estarem ali também se comunicando entre elas. Dentro do Slack Org e Workspaces ali, eu procurei criar 2 workspaces distintos, né? Então, para quem não sabe, o conceito do workspace dentro do Slack, ele é um local onde as pessoas que estão naquele workspace, elas estão trabalhando, né? Dentro da org eu posso ter um ou mais workspaces, isso é possível também.
e trouxe aqui também uma questão de múltiplos agentes. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 agentes que eles estão, por exemplo, 2 em uma determinada org e outro em outra org da Salesforce, e o Slack ele tem esses 3 agentes ali dentro do Slack que vão estar se comunicando com essa org e trazendo o que a gente precisa, tá? Às vezes aqui na descrição fica um pouco mais complexo de entender, mas é basicamente isso aqui que eu estava explicando, né? A gente vai ter uma org Slack, aqui vocês hoje podem desconsiderar que o aplicativo do Sales Cloud for Slack, de Service Cloud para Slack, eu já apresentei em outros eventos também, hoje o objetivo não é passar por esses aqui, mas sim a gente ter essa integração da org do Slack com uma org do Salesforce, com as 2 orgs da Salesforce e também nos workspaces dentro de cada agente. Apesar de eu estar com essa org aqui, ela completamente funcional ali, o meu objetivo hoje, a gente vai trabalhar com apenas um workspace na demonstração e apenas um agente ali para vocês visualizarem um pouco também, tá? Então, indo para a parte mais prática agora, apenas contextualizando vocês, qual que é o meu objetivo? Eu vou demonstrar aqui um pouco do contexto de casos de uso e de alguns prompts que a gente pode ver. A gente vai para a prática, depois a gente volta para o outro tópico ali, também ver o contexto de casos de usos e de apresentação de prompts e parte para a prática também. Então, vou iniciar aqui para quem é mais administrador Salesforce, né? Trazendo aqui alguns casos de uso. Como um administrador Salesforce aqui, eu posso fazer questão de consulta de metadados e de configuração da org via chat, isso a gente vai ver na prática ali, né? Eu quero consultar um determinado metadado, eu quero ver como que tá as questões de permission set da minha org, eu quero identificar problemas, se eu tenho problemas de permissão em tempo real, eu posso ver ações rápidas de administração que são acionadas por prompts. Eu posso ter integração com a Agentforce para respostas contextuais. Tudo isso aqui são alguns casos de uso que a gente pode ter dentro do Slack sem a necessidade de estar acessando a parte do Salesforce. Então, por exemplo, eu sou um administrador, eu quero ver quais as pessoas que têm determinada permission set dentro da minha org. Em vez de eu ir lá no Salesforce e entrar e começar a verificar, eu já posso, através do Slack, dar essa instrução para o Slack Bot, ele vai entrar, conectar na minha organização e vai me trazer o resultado que eu preciso diretamente na minha janela do Slack. O que isso significa? Significa que a gente vai ganhar bastante tempo de produtividade, em vez de estar entrando no Salesforce, vendo o que precisa, o Slack ele já pode me trazer essas informações, já me exibir dentro do Slack e eu posso, por exemplo, criar um Canvas, que nada mais é que tipo uma página que eu tenho ali, com todas as informações que ele já buscou. Esse Canvas eu já posso compartilhar com a minha equipe também. E assim, esse mesmo exemplo que eu estou dando para vocês de administrador, eu posso fazer como desenvolvedor. Então, alguns exemplos de prompts aqui que eu posso dar para ele, por exemplo, quais os usuários estão inativos nos últimos 30 dias? Me mostre os perfis que têm acesso ao objeto de oportunidade, o opportunity. Existe algum flow com erro nas últimas 24 horas? Isso também é possível, tá, pessoal? Ele vai verificar questões de log, ele vai fazer toda a pesquisa e já vai te trazer os dados ali. Quais campos customizados foram criados essa semana ou criados em determinado objeto? Tudo isso ele consegue consultar para vocês. Listar as permission sets atribuídas ao meu usuário. Existe algum registro bloqueado por uma regra de validação hoje? Então, aparentemente, assim, pelos prompts que a gente tem ali, vocês conseguem ver que são questões que muitas vezes aparecem no nosso dia a dia de trabalho, né? E a gente tem essa opção de estar verificando através do Slack e ele dando essas informações. Eu sei que o Guilherme aí, ele está trabalhando bastante junto com a parte de Slack. Guilherme, tu sinta-se à vontade aí também para abrir aí o microfone e contribuir com os teus insights e tuas dicas, né?
Então, agora eu estou compartilhando aqui, pessoal, com vocês, a tela do Slack, tá? Vocês podem se perguntar, Luciano, mas na minha empresa a gente não tem Slack, a gente não tem Agentforce, eu estou iniciando aqui na Salesforce, eu consigo praticar isso de alguma forma prática e rápida, ou eu preciso de um plano empresarial para estar fazendo tudo isso que tu vai demonstrar aqui? Não, pessoal, vocês não precisam ter nenhum plano, nada pago. O Trailhead ele tem módulos e projetos que te oferecem gratuitamente tudo isso aqui que eu vou estar demonstrando para vocês. Só vai da parte da boa vontade de vocês de entrarem em cada um desses módulos e estarem praticando, né? Então ele ensina como eu criar essa org Slack, que aqui eu deixei exatamente com o nome de como está criando, mas a gente pode renomear isso aqui sem problema nenhum, né? Ele ensina vocês como criar os agentes que a gente está usando, como esse General Agent Employee aqui, e fazer o deploy aqui para o Slack, e ele ensina como fazer uma ação, por exemplo, com o Salesforce também e Slack. Então, vocês só partindo desses módulos que tem ali no Trailhead, vocês podem fazer tudo que está sendo demonstrado aqui de forma gratuita, tá? Ponto bastante importante. Hoje teve anúncio do Slack, se vocês acompanham no LinkedIn, post oficial do Slack. A partir de agora, toda nova org Salesforce que for vendida pela Salesforce, ele já vai vir com um workspace do Slack para ser trabalhado, né? Então, novamente, aquele ponto que o Slack ele está vindo bastante forte. Então, vamos aqui, a gente está como o administrador que a gente estava vendo, né? A gente está no Slackbot, ele já está me dando boa noite aqui, ele está pedindo tudo o que precisa. Pessoal, a partir de agora eu não estou visualizando mais aí vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, por gentileza, me acionem ali, eu deixo para depois, né? Então, eu estou numa org, eu podia perguntar quais são, por exemplo, os usuários inativos na minha org, Salesforce. Digitando um prompt ali, e aqui vamos ver se vai estar tudo certo, né? No evento do dia 31 de março, o Parker Harris tentou mostrar o ponto ali do Canvas e ele obteve um problema. Bom, aqui ele já me trouxe apenas na Slack Community POA, ele pesquisou aqui e me deu que ele estava com um usuário inativo, né? O agente Force Employee Agent User, trata de um sistema gerado pelo agente Force, perfil ICE tem agent user, então espera-se que ele esteja inativo e sem histórico de login. Nada preocupante aqui. Ele já foi lá na minha org, já pesquisou, esse aqui é o nome da org que eu tenho aqui, tá? Slack Community Pool Employee. Se vocês olharem, eu vou mudar aqui para o Salesforce, é essa org aqui mesmo que eu estou vendo, ó, Slack Community Pool Employee, DevD, né? Ele já me pesquisou lá dentro dos usuários, né? Eu posso colocar um outro prompt ali, então, por exemplo, ali que a gente estava avançando, mostre os perfis que têm acesso ao objeto opportunity. Então, ele já vai fazer a conexão, então ele está pensando aqui, ele está consultando os objetos, olha o íconezinho ali da Salesforce, que ele está pesquisando, e ele me achou aqui, ó, estão os 21 perfis com as permission access, com acesso ao objeto opportunity na org Slack Community Employee. O que ele fez? Ele está me dando o nome do perfil ou da permission set que a gente tem, já está me colocando tudo que ele consegue fazer em cada um deles ali. No primeiro eu tenho só a opção de leitura e editar, nos outros eu já tenho tudo vermelhinho. Ele me dá só um resumo aqui, por exemplo, ele mostrou que tem 21, tem 29, mas eu posso clicar aqui, abrir a tabela completa, ele me mostrou todos os que eu teria ali. Então, reparem, pessoal, a funcionalidade que o Slackbot te dá em termos de produtividade, em vez de tu ter que estar entrando em um por um e verificando o que ele tem
de permissão ou não dentro do objeto de oportunidade. Além disso aqui, ele me diz aqui, um acesso total, incluído modificar todos, apenas em tal, somente leitura, em tal, os nomes dos permission sets com prefixo tal, tal e tal, parecem ser ID internos gerados automaticamente pelo Salesforce. Então, além da consulta que eu coloquei, ele já vai estar te trazendo outros insights também do que tem, né? Eu poderia pesquisar aqui por ele. Há algum erro nos flows nas últimas 24 horas, como a gente colocou ali, né? Então, aqui provavelmente é um ambiente mais de teste ali, né? Eu praticamente tenho só alguns flows que já foram criados ali, mas ele está verificando, ó. Então, ele já me procura, né, que o Object Flow Execution Error Event não é consultável via SOCL diretamente. Ele vai tentar uma abordagem alternativa, verificando através do Flow Record Relation, se ele tem alguma coisa, daí ele coloca também que não é consultável via SOCL diretamente, fez a mesma ali, né? Então ele achou aqui depois, aqui dentro, que não teve nenhum erro encontrado, né? Ele mostrou ali de novo que não tinha, mas ele me deu instruções aqui de como eu poderia fazer isso. Em setup, flows, abrir cada flow, verificar se tem o pause and wait interviews, então ver no event monitoring, ver no debug logs, então tipo instruções que às vezes ele não consegue realizar, muitas vezes ele te dá alternativa do que pode estar sendo feito também, né? Eu posso ver aqui, por exemplo, que nem a gente tinha colocado, quais campos customizados foram criados na minha org Salesforce. Posso colocar esse ponto também. Ele já vai perguntar ali, vai tentar achar. Está tentando buscar todos os campos customizados dentro da org. Está fazendo todas as consultas, daí nos objetos padrão mais comum que ele já listou, account, contact, oportunidade, lead, não foram encontrados campos customizados, né? Parece ser um ambiente de desenvolvimento bastante limpo, não foram encontrados campos customizados em nenhum objeto, nem objetos customizados criados. Isso é bastante comum em orgs Developer Edition recém-criadas ou usadas para fins de estudo, testes sem customizações. Porém, se eu for lá dentro da minha org agora, criar um objeto custom, voltar com esse prompt aqui, ele vai mostrar aqui também, tá? Eu gostaria de ver, então, liste os permission sets atribuídos ao usuário Luciano. Aqui também, ele vai fazer outra consulta, está consultando todos os que ele tem lá no Permission Set Assignment, já me trouxe. O usuário Luciano tem 8 Permission Sets atribuídos, né? Já me deu aqui um de perfil do sistema, todos os outros customizados ali, né? Ele já diz aqui que o primeiro ele foi gerado automaticamente pelo Salesforce, todos os demais são customizados, com foco no Copilot e o Agentforce, né? Em Service Cloud também, e aqui outros projetos, como o projeto de Coral Clouds e Experience Profile Manager. Para quem está trabalhando ali, já sempre ali com a parte do Trailhead, está vendo muito ali a parte do Coral Clouds ali na parte da trilha do Agente Blazor. Então, aqui mais um, né, pessoal? Mais informações de administração que a gente consegue fazer sem estar acessando diretamente lá a parte do Salesforce. Eu posso colocar aqui também, por exemplo, se existe algum registro que está bloqueado por uma regra de validação, por exemplo, né? De novo, é um ambiente de teste, mas ele está pensando, ele vai lá buscar, ele vai tentar achar, então ele colocou ali também que eles não ficam, por exemplo, bloqueados por regra de validação. Elas impedem salvamento de um registro quando os critérios não são atendidos. Para quem conhece ele, a parte funcional, a parte de desenvolvimento, é isso aí mesmo. Então, ele vai saber, através de instruções que a gente está colocando,
Se a gente não dá um prompt assim que talvez tenha muita clareza, ele procura explicar. E ali ele me coloca ainda. O que pode estar relacionado ao que você busca são registros bloqueados por outros motivos, como approval process, record lock, sharing rules. E ele ainda pergunta, tu quer verificar algum desses cenários? Por exemplo, registros em processo de aprovação pendentes de aprovação, em objetos, opportunity lead ou outros. É só me dizer. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, registros em processo de aprovação, vou dar um enter ali, ele já vai tentar me buscar se ele vai achar algum registro que está. Aqui eu não sei o que ele vai dizer, nenhum registro de novo. Por quê? Porque, como a gente falou ali, uma org mais de desenvolvimento. Tá, pessoal? Aqui vocês tiveram uma visão mais de administrador. O Leonardo Silva colocou aqui o clássico Coral Cloud Resorts, isso aí, realmente. O Dirceu estava com a tela congelada. Eu não sei se para vocês aí está aparecendo tranquilo ou se congelou também para vocês. Às vezes o congelamento se dá por umas questões de conexão. Está funcionando para vocês. A Ana Carla colocou aqui que está normal. Ana Carla, acho que foi a que ganhou o nosso brinde, né, na segunda-feira. Normal, Leonardo, Wesley. Beleza, eu vou continuar por aqui então, tá, pessoal? Deixa eu voltar para a minha apresentação, então, aqui. A gente viu, então, um pouco aqui da parte de administração, e agora só para contextualizar para vocês uma parte de desenvolvedor, tá? Na parte de desenvolvedor, mesma coisa, só que voltado um pouco mais para o desenvolvimento. Então, casos de uso, eu consigo ter uma navegação em metadados da org via linguagem natural, então posso dar o meu prompt ali perguntando sobre as questões de metadados, como eu sendo um desenvolvedor, ele vai fazer. Eu posso dar um debug assistido com leitura de logs, ele vai conseguir acessar os logs para vocês e trazer informações. Consigo consultar esquema também, relacionamento entre objetos, né? Então, por exemplo, quero fazer o relacionamento lá, por exemplo, de account com todos os outros objetos que ele está relacionado. Eu posso fazer uma consulta, eu posso pedir para ele montar, por exemplo, um diagrama de ER com os relacionamentos que tem. Claro que não vai ser um diagrama 100%, assim como a gente está acostumado com outras ferramentas, mas ele procura me trazer esses pontos. Posso pedir para ele sugestão de códigos e boas práticas e ver a gente force que ele consegue fazer isso também, né? Então aqui a gente tem outros pontos de produtividade relacionada para desenvolvedor também, né? Por exemplo, aqui, quais são os campos do objeto account que são obrigatórios? Eu estou precisando fazer uma documentação, preciso colocar lá numa especificação técnica, eu não me recordo, em vez de eu entrar dentro do Salesforce, clicar no setup, ir no objeto, ir na conta, olhar cada campo, ver o que é obrigatório, o que não, já coloco um prompt ali, ele já vai pesquisar e já vai me dizer. Pode me mostrar os últimos erros de Apex que teve dentro de um debug log de hoje, né? Aqui, a princípio, eu não estou com nenhum debug log ativo. A gente pode fazer esse prompt para testar, ver o que acontece, né? Se existe algum trigger ativo, por exemplo, dentro do objeto case. Quais as integrações externas que estão configuradas via name credentials? Aqui nessa org eu tenho uma name credential cadastrada. Vamos ver se ele vai me trazer essa informação. Eu posso listar todos os custom labels, por exemplo, que contém uma palavra error. Qual a estrutura de relacionamento entre os objetos lead contato? Que foi algo que eu falei ali também, né? Então vamos voltar ali para a prática para fazer essa demonstração. Pessoal, tudo que a gente conversa dentro do Slackbot, a gente conversa através de mensagens, né? Ele tem uma questão aqui de histórico, então, como vocês veem, por exemplo, que a gente tem lá no ChatGPT, no Gemini AI, que ficam guardados históricos, ele vai armazenando dentro dos históricos aqui. Eu posso continuar minha conversa aqui com ele como desenvolvedor, ou eu posso também simplesmente vir aqui, mostrar nova conversa e iniciar uma conversa como desenvolvedor, certo, pessoal?
Então, aqui, por exemplo, agora a gente vai estar indo para a parte do desenvolvedor, só deixa eu seguir meu script aqui para não me perder em tudo que eu quero apresentar para vocês. Então, eu posso colocar aqui quais são os campos, que nem a gente falou ali, os campos do objeto account, que são obrigatórios. Eu posso colocar esse ponto, né? Ele vai de novo pensar, vai procurar os campos, está fazendo ali a consulta, todo tipo de consulta que ele fizer, por exemplo, dentro do Salesforce, ou se ele consultar o Slack, ou se ele consultar um Google Drive da vida, ou se ele consultar qualquer tipo de aplicativo que é conectado, ele vai estar mostrando ali o que ele está fazendo, né? Então, aqui ele já me trouxe uma listagem, né? Então, os campos que os campos não nulos, que são obrigatórios na org, ele já me colocou ali. Vale destacar ali que o name é tipo um único campo que o usuário ali precisa preencher, e o owner ID, que ele é automaticamente preenchido com o usuário logado. Os demais campos são de sistema, auditoria, flag, são preenchidos automaticamente. Então, de novo, ele já me trouxe algo ali, né, que eu posso usar para uma documentação, sem problema algum, né? Depois eu mostro para vocês aqui para ele criar um canvas com todas as informações que eu tenho, e eu posso compartilhar esse canvas dentro de um canal ou com outras pessoas. Então, ele já vai ajudando aqui, né? Vamos mostrar aqui, mostre os últimos erros de Apex no debug de hoje. Aqui talvez foi uma falha minha, eu não criei ali um log. Provavelmente ele vai dizer aqui que não tem nada, nenhum debug ativo ali, ó. Não há nenhum log de debug registrado hoje na org tal. Isso pode acontecer por alguns motivos. Então, nenhum usuário tem um debug level ativo, ou os logs expiraram ou foram apagados. Então, ele já vai dando umas informações. Vamos ver se aqui se existe algum trigger. Opa! Trigger ativo no objeto. Vamos botar no objeto case. Acho que não também, porque foi algo ali de uma org recém-criada, acho que provavelmente, não há também, né? Então, se quiser para verificar outros objetos, existe alguma trigger em algum objeto? Então, aqui eu estou dando um prompt mais amplo para ele, para verificar se existe alguma trigger em algum determinado objeto. Não tem nenhuma ali, né? Então, aqui, esse aqui, ele vai me trazer provavelmente, porque eu tenho quais integrações externas estão configuradas no name credential. Estão configuradas via named credential. Aqui ele tem que me trazer, porque eu sei que eu fiz uma configuração de name credential ali, justamente lá para quem colocou a questão do Coral Cloud Resorts lá. Se eu não me engano, a gente fez um teste ali. Ele achou que eu tenho uma name credential com o campo ali label weather endpoint, API name, ele me trouxe a URL, o identity type anonymous, sem descrição. Trata-se de uma integração API Bright Sky, que fornece dados meteorológicos. Então ele já foi além, né? Ele me trouxe dizendo sobre o que significava, né? A autenticação está configurada como anônimos, ou seja, sem credencial de usuário vinculado, provavelmente usando apenas a URL pública da API. Se eu quiser ver mais detalhes, como os headers customizados configurados para as credentials, sim, vou colocar ali. Então, de novo, pessoal, sem a necessidade de eu ir lá no Salesforce, verificar o que está lá, abrir a name credential, olhar, e ele está tentando buscar agora tudo que ele tem. Não tem nenhum header customizado ali, né? Apenas o endpoint sem headers adicionais. Bem simples mesmo. Provavelmente só fazendo uma chamada direta URL pública da API de clima, tá? O que mais? Aqui, por exemplo, qual a estrutura de relacionamento entre os objetos, entre
os objetos lead e contact. Ele está pensando, vai me buscar lá, então ótima pergunta, vou buscar a estrutura de relacionamento de ambos os objetos no Salesforce. Então ele já me trouxe ali, o lead e contact são objetos, que vamos buscar mais para cima, que ele está trazendo bastante informação, né? Ele coloca ali, são objetos independentes no Salesforce, mas se conectam principalmente através do processo de conversão de lead, né? Então, converti o lead, vai me gerar lá um contato. Não existe um relacionamento direto lookup de lead para contact, enquanto o lead está ativo. O vínculo se estabelece após a conversão. Então, aqui, ele colocou, né, o lead, os relacionamentos relevantes, já com o tipo aqui de lookup, né, com o campo, e para qual objeto ali ele já está colocando. Então, tipo, eu tenho converted account ID, um lookup para conta. Eu tenho converted opportunity ID, um lookup para opportunity. Então, vocês estão vendo, pessoal, como ele te dá informações para desenvolvimento, para analista ali, se o cara precisa de uma documentação, ele já vai te trazendo. Sempre lembrando, né, todo aquele ponto da inteligência artificial, a gente sempre procurar revisar pontos. Por exemplo, eu já peguei casos aqui que eu utilizo o Slackbot, por exemplo, para me ajudar a criar esses treinamentos, essas apresentações que eu estou fazendo para vocês, e já aconteceu do Slackbot dele me dar um link de referência que hoje não existe mais, que antes era no slackcertified.com, que migrou tudo agora para dentro do próprio Trailhead ali, os treinamentos, né? Então ele pesquisou, ele me trouxe um link que já não existia. Se eu não revisasse, eu ia colocar um link quebrado dentro da apresentação para vocês, né? Ele já me deu aqui um resumo de fluxo também, do que pode ser. Vocês lembram ali que anteriormente eu comentei para vocês a questão de histórico, eu já deixei um pronto aqui para vocês que eu tinha colocado, Por exemplo, consegue me montar um diagrama de entidade e relacionamento do objeto account com os outros objetos que temos na org Salesforce? Aqui ele está um histórico de hoje, que eu já pesquisei. Eu coloquei esse prompt ali, né? Hoje ali, um pouquinho antes de iniciar aqui testando com vocês, ele já me deu todas as informações e ele montou um diagrama RD completo num Canvas. Ele já me explicou, inclui os campos do objeto account e com os relacionamentos detalhados com cada objeto filho, mostrando o campo de ligação e a cardinalidade 1 para N. Ele traz uma tabela resumo com todos os 23 objetos. Então, isso aqui, pessoal, para documentação é algo excepcional, né? Eu vou clicar ali de novo, né? Ele me mandou para um Canvas, que nada mais é como se fosse uma página, né? Ele já me colocou ali, account, objeto central, me listou ali. Relacionamentos principais, account com account. Eu posso ter uma conta pai e uma conta filho, né? Já me botou ali um parent ID de 1 para N, já me deu ali a instrução. Ele fez o account contact, o account opportunity, account com case, com lead e assim por diante. Todos eles, né? Account com objetos financeiros, então ele já está me mostrando tudo e me deu uma visão geral dos relacionamentos como um resumo. Tudo isso aqui, pessoal, sem eu precisar estar pesquisando dentro do Salesforce, sem precisar entrar no Salesforce, ele já me mostrou aqui. Se eu clicar com o botãozinho aqui no voltar, ele voltou para o meu histórico, ele me montou. Mas eu não gostei daquele que ele me montou. Eu gostaria de uma estrutura mais visual do objeto conta com todos os relacionamentos com os outros objetos, como se fosse uma caixa representando cada objeto com as devidas ligações. Então ele me montou outro canvas ali, mais visual, e ele já colocou, CRM principal, autorrelacionamento account com account, o objeto de CRM aqui com contact, ele já me trouxe aqui um account, um opportunity, um case. Não é tipo lá o que a gente costuma ver, tipo lá o account num objeto com todas as ligações para todos os outros, mas vocês estão vendo que a maneira que eu vou refinando o meu prompt, ele consegue já deixar mais amigável do jeito que eu gostaria. E isso aqui tudo eu posso colocar depois, compartilhar aqui, né? Com uma determinada pessoa ou um determinado canal,
ele vai receber o link, então já vai ter toda essa questão, né? O Canvas, pessoal, ele é totalmente editável, né? Eu posso, por exemplo, estar arrastando para determinados lugares, eu posso estar adicionando aqui texto, era como uma página mesmo aqui, tipo, de um OneNote, fazendo uma referência assim, que eu vou colocando todas as informações que eu preciso. Tá, pessoal? Parte de desenvolvimento, então, era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Acho que dá para a gente seguir. O Dirceu está colocando ali, estamos usando um agent para isso, não é consumo de créditos, não. Aqui o que a gente está usando é o Slackbot. O Slackbot ele foi free agora para todas as versões que a gente tem, inclusive na versão free ali já tem uso do Slackbot também, né? Então aqui a gente não está usando a gente está usando o Slackbot associado com o Salesforce. O Salesforce está conectado aqui na minha org, é o próprio Slackbot que está indo para lá, tá? Outro ponto que a gente tem aqui, acho que o Dornelas, se está por aí ainda, pode também comentar. A Salesforce agora está colocando o conceito de Salesforce Headless. O que significa isso? Todas as APIs, eles estão abrindo todas as APIs para que sejam possíveis consultar as questões ali dentro de Slack, Salesforce, tudo, né? Então, tipo, tá dando, assim, maior abertura para que o pessoal possa criar seus determinados aplicativos conectando tudo através das APIs. Dornelas, tu às vezes tu tem mais informações aí, se tu quiser comentar, sinta-se à vontade aí de me interromper, certo? Até se eu estiver falando algo aí que considere que não está ok. A Oberdan comentou que ele deu uma saída, tranquilo. Mas assim, aqui não está usando nada de crédito dentro do Slackbot ali não, tá, Dirceu? Outro ponto ali, depois eu vou mostrar ali um pouco a parte com a gente force, que daí sim seriam as questões de créditos que a gente teria, mas aqui é a parte do Slackbot integrado com Salesforce apenas. Bom, mostrei ali um pouco da parte do histórico também. A gente vai voltar para a parte do desenvolvedor. Então, aqui, deixa eu continuar a apresentação aqui para vocês. Desenvolvedor, a gente passou parte de Service Cloud, então suporte mais inteligente. Então, dentro do Service Cloud, alguns casos de uso que a gente tem, um dashboard conversacional de cases em tempo real. Eu posso clicar ali e pedir para ele me trazer a questão de como está a situação dos meus casos. Eu posso ter um resumo automático de histórico de atendimento também. Eu posso ter alertas e insights sobre SLA e volume de tickets e ações com reatribuição e escalada diretamente pelo Slackbot. Então, estou com um determinado caso ali, eu preciso escalar, preciso passar por um outro nível de atendimento, eu consigo realizar isso aí também, né? Trazendo um pouco aqui as questões de prompts que a gente tem, por exemplo, quais os casos de prioridade alta estão sem resposta há mais de 2 horas? Resumo histórico do caso número 0123 para mim. Quantos casos foram abertos hoje pelo canal de origem de e-mail? Qual agente tem mais cases abertos agora? Mostra os cases do cliente Acme Corp abertos nos últimos 7 dias. Existe algum case com SLA próximo do vencimento? Então, aqui, de novo, questão de produtividade, quando muitas vezes eu precisaria, tipo, por exemplo, lá, criar um relatório ou uma list view para ver quais são os canais de origem de e-mail que foram abertos hoje. Tudo isso aqui, através de prompt, ele já vai me dar a informação na hora, em poucos segundos, sem eu precisar estar trocando, tipo, por exemplo, de um relatório, de um dashboard, de uma list view, ou até mesmo consultando um determinado cliente ali para ver tudo que ele tem. Isso aqui tudo o Slack consegue aumentar um pouco de produtividade. Vamos voltar lá, pessoal, para a apresentação. Então, eu já abri um novo aqui, seguindo o meu script aqui. Então, por exemplo,
eu vou pedir quais são os casos de prioridade alta na minha org Salesforce. Já está pensando, já está procurando buscar lá dentro. Ó, ele me trouxe ali, tem 11 casos de prioridade alta na org Salesforce. Ele já me mostrou ali que alguns estão abertos em andamento e outros estão fechados e já me deu um insight. Os mais urgentes para atenção são os dois com status new, o 1026 e o 1027, e os dois em on-hold. Quero mais detalhes de algum deles? Quero ver mais detalhes do caso 1026. Ele vai pesquisar lá e vai me trazer as informações. Ó, aqui estão os detalhes do caso 1026, urgent cancellation of whitewater rafting rush, blá, 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 blá. Ali ele trouxe, né? Trouxe o campo, detalhe, descrição. Sofia Rodrigues e sua família estavam ajudados para participar da experiência Whitewater Rafting Rush. Ó, para quem está lá no Cloud Resorts Cloud, lá, né? Tá vendo que é daquele lá. O evento foi cancelado inesperadamente, causando grande decepção. Já me trouxe todas as informações. Abrir case, ó. Quero ir para o Salesforce para ter mais detalhe. Cliquei no abrir case, ele já me abre aqui do lado, detalhes dos registros, lista de relacionados, case comments, case history, se tem. Cliquei em case comments, ó, não tem nenhum case comment ali ainda, né? Voltei, ele está aqui. Quero abrir um canal, se eu tenho um canal no Salesforce, eu posso abrir um canal para conversar. Então, estou dentro do Slack, eu consultei aquele caso, ó, aqui eu tenho, por exemplo, o Gustavo Guerra, o Vitor que trabalha comigo, a Ana. Eu posso criar um canal, né, para esse caso. Ó, ele me criou um canal 0001026, colocou esse, ó, é para quem trabalha nesse caso. Posso colocar o nome de todo mundo ali. Ele já vou ter todas as mensagens. Ele já me diz aqui, ó, o detalhe do caso, ele já me trouxe. Ele me diz aqui um resumo, né? Agora não teve nada para resumir porque eu acabei de criar. Se teve alguma conversa relacionada, e eu posso adicionar um outro canvas ali com mais informações, que seria, por exemplo, o que eu disse, uma página. Posso até abrir de um determinado template. Mas aqui é um canal privado que eu posso colocar todas as pessoas, por exemplo, que atendem sobre aquele determinado assunto, para estar visualizando aqui. Ah, Luciano, mas esse caso 1026 realmente existe lá dentro, né? Eu posso ir aqui dentro do meu service ali, por exemplo, né? Vamos mudar aqui. Do meu service, do meu app de service, daquela org. Se eu for ali dentro dos casos, espero que não tenha tantos. Ó, já tem aqui o 1026, que foi o que ele colocou. Cliquei ali do Coral Cloud Resort, como o pessoal falou, né? Já está aqui o meu, tá um pouquinho demorado para carregar aqui. Acho que para vocês também. Ó, já me deu os detalhes ali do caso, né? A cancelar tudo que ele colocou ali, né? A descrição daquele caso 1026 que eu tinha lá, né? Ele me trouxe as informações ali também. Que vamos voltar, ó, para dentro do caso, né? Já me trouxe ali também. Eu posso pedir? Me faça um resumo desse caso. Me faça um resumo deste caso. Está consultando de novo, está me trazendo. É um novo, prioridade alta, problema, já trouxe esse resumo, praticamente o que ele já tinha trazido ali também junto com o que ele tinha, né? Eu posso pesquisar, tipo, quantos casos foram abertos por canal de origem e-mail. Está consultando também, né? Ó, há 3 casos abertos pelo canal de origem e-mail na sua org. Quer ver a lista com os detalhes deles?
Sim. Então, tipo, ele vai conversacional, né? Vai colocando, né? De acordo com o prompt, eu já podia colocar, me liste os casos que foram abertos pelo canal de origem, ele já ia me trazer ali, ó. Nenhum deles tem prioridade alta. Quer ver os detalhes de algum? Posso colocar ali. Do caso 1033, né? Ele já vai pensar lá e vai estar buscando de novo. Se eu for aqui no 1033, que eu tenho aqui nos casos, no 1033, onde está o 1033 aqui, ele já trouxe aqui o caso e já me trouxe todos os detalhes aqui dele também, ó. Aqui eu tenho o link também do próprio Slack, se eu não quero navegar lá direto, eu clico aqui e ele já me abre no Salesforce também, né? Então, algumas das cidades são aí. O que mais que a gente colocaria aí? Existe algum caso com SLA aqui? Existe algum caso com SLA próximo do vencimento? Tô dando outra informação. Ele já está buscando lá também 3 casos ainda dentro do prazo, então já me colocou as informações e eu consigo visualizar tudo ali, tá? Falando um pouco, já que a gente está dentro da parte aqui também, por exemplo, se eu clicar aqui Salesforce, vocês estão vendo, né? O Salesforce, ele precisa estar, o aplicativo da Salesforce, ele precisa estar conectado dentro do Slack, tá? Aqui, utilizando, e eu sempre vou poder colocar também dentro dele aqui também questões de mensagens, exibições de lista. Quando a gente instalar esse Salesforce aqui dentro do Slack, ele vai pedir a org ou as orgs que a gente quer conectar para ele estar fazendo a comunicação. Então, por mais que eu tenha o aplicativo conectado e eu diga que eu tenho essa org Slack Community Employee aqui conectada, se eu sou usuário e eu não estou conectado lá dentro da minha org, ele vai dar um erro aqui e vai dizer, ok, tu quer consultar dentro da tua org do Salesforce, mas eu estou vendo aqui que para a org Slack Community Employee, tu não está conectado. Ele vai te dar um botãozinho aqui dizendo tu quer conectar ou tu quer simplesmente passar em vão e não conectar. Dependendo do prompt que tu for dar ali, por exemplo, tu quer fazer uma determinada consulta e tu der um skip ali para não conectar, ele já vai te dar um prompt SOQL ali, uma SOQL query, com tudo que tu precisa fazer para ir lá na tua org depois e colocar lá e trazer os resultados que tu precisa. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês na questão de Salesforce também? Eu tenho aqui, por exemplo, exibições de lista. Se eu clicar ali, ele diz, listas do Salesforce no Slack. Escolha uma lista para ver no que a sua equipe está trabalhando, fazer edições e muito mais. Então, eu quero ver aqui, por exemplo, eu tenho My Open Cases, All Opportunities, My Active Campaigns. Então, aqui ele está trazendo todas as listas com o mesmo nome que eu tenho na minha org lá. Vamos ver o que mais eu tenho de casos. Vou mostrar resultados para casos. All Open Cases. Vamos clicar no All Open Cases. Nenhum item para mostrar, não tenho Open Cases aqui. Não foi uma boa. Vamos ver My Cases. Todos os casos que estão ali, ele já me trouxe aqui, né? A listagem, contact name, subject, status, prioridade high, status new. Vamos olhar esse 10002 que eu tenho lá na minha 10002. É esse cara aqui, ó. Guidance on wiring installation for blá blá blá. É esse cara aqui, né, que a gente tem. Status novo. Cliquei aqui, estou trabalhando nele. Working. Voltamos ali. Qual que era o status que ele tinha aqui? Status new. Vocês viram que eu mudei de new para working aqui. Vamos ver se a mágica acontece. Vamos dar um refresh nesse caso aqui. Status working.
vendo, pessoal, o ganho de produtividade que o próprio Slack, eu posso este view lá que eu tenho, numa lista, mudar ali o status para Word, ele não é mais low, a prioridade é high, mudei aqui, no momento que eu saí do registro, ele já fez um save ali, né? Aqui que eu tinha aqui, ó, prioridade low, vou dar um refresh, prioridade high, aconteceu a mágica ali, né? Quero editar esse item aqui, esse seeking aqui eu vou botar um update aqui no campo e vou dar um salvar. Se eu voltar aqui, o seeking que eu tenho ali, eu tenho um botão de refresh ali para sincronizar a lista. Sincronizei a lista. Olha o update que apareceu aqui para vocês, 10.02. Então, outro ponto de produtividade aqui também, né, pessoal? Tudo que está ali no Salesforce, eu consigo ver. Fiz os my cases, eu tenho, tipo, por exemplo, todas as oportunidades, elas estão aqui também. Ah, Luciano, mas aqui, tá, eu tenho aqui account name, amount, close date, stage, fiscal year. Não quero fiscal year, consigo tirar aí. Cara, aqui eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou ter que ir lá no na minha lista, né, dentro do Sales. Deixa eu botar o Sales aqui para a gente buscar ele. Sales. Vou ir lá nas minhas oportunidades, né, olhando aqui com todas as oportunidades, né? Vou pesquisar aqui o All Opportunities ali, né? E vou virar aqui para me retirar o campo ali. Selecione os campos que eu quero mostrar. Eu não quero mais o Fiscal Year agora, que eu tenho aqui, por exemplo, né? No momento que eu fiz essa adição, tirei o Fiscal Year e dei um save, voltar aqui, eu tinha o Fiscal Year aqui, dou um refresh, sumiu o Fiscal Year, né? Então, é completamente integrado ali, tá, pessoal? Tudo isso aqui eu tenho aqui nesse ponto também. Fiz o de Service, a gente já está com o tempo aqui praticamente estourando, vou passar rapidinho para vocês com a parte de sales, né? A parte de vendas. Então, aqui também, consulta de um pipeline com linguagem natural. Não poderia deixar de passar aqui, porque é o título do nosso evento, né? Do prompt ao pipeline. Resumo inteligente de contas e oportunidades, insight de performance de vendas gerado pelo agente Force, criação de tarefa follow-up a partir de prompts no Slack. Então, o que a gente tem? Quais oportunidades estão na fase de negotiation e fecham esse mês? Mostre um resumo da conta Acme com últimas atividades. Qual é o valor total do meu pipeline para o Q2? Quais leads foram criados hoje e ainda não foram contatados? Existe tarefa vencida relacionada às minhas oportunidades? Me dê insights sobre os motivos da perda das oportunidades do último trimestre. Então, para a gente passar um pouquinho rapidamente aqui por esse, eu posso vir aqui de novo no início, ou digitar ali em cima também Slackbot, né? Que eu consigo ver ele aqui, ou eu posso simplesmente clicar aqui no Slackbot, que ele já vai me trazer, e ele já pode me contextualizar a respeito do que eu tenho aqui também, né, pessoal? Quando eu coloco o Slackbot aqui, ele olha sempre para o que eu tenho aberto aqui, né? Então, vamos ver, consegue me fornecer o pipeline. O pipeline, para quem não sabe, ali é toda a questão da parte de vendas, né? Da minha org. Aqui eu não vou especificar por trimestre, eu não sei qual que ele tem ali, né? Então ele já está buscando todas as oportunidades ali que eu tenho, né? Está me colocando ali o pipeline, inclusive através de estágio, que ele está colocando. Fez um resumo, né? Total de oportunidades aberta 13, né? Valor total do pipeline ali 4 milhões, valor ponderado tal, maior deal é o evento da comunidade lá do Dornelas, né? Do evento comunidade
de Vitória, lá que eu coloquei um determinado valor. Esse aqui provavelmente eu fiz em alguma demonstração lá na comunidade dele. E qual que está mais próximo de fechar? United Oil Installation 01 e United Oil Office Portable Generators com 90% de probabilidade. Quer filtrar por estágio, conta ou alguma outra visão específica? Vou colocar aqui, filtre pela conta que tem mais oportunidades. Eu não sei qual é. Estou colocando um prompt ali para verificar o que ele vai me dizer. Então, ele está consultando, vendo o volume. A conta com mais oportunidades abertas é o United Oil and Gas Corp, Agente Force, com 4 oportunidades. Do total ali, então, que eu tinha lá dos 4 milhões, essa aí aqui tem 1.340.000. Me trouxe as oportunidades com estágio, com valor, com fechamento, com a probabilidade. Me trouxe o link aqui que, se eu clicar, eu vou para lá e tenho todos os detalhes dentro do Salesforce também, tá, pessoal? Então, aqui, outro ponto que eu gostaria de ver aqui, a gente está com essa oportunidade, com negócio, vamos ver essa aqui que tem need analysis aqui, ó, need analysis. Essa oportunidade aqui, deixa eu pegar o nome dela, com o ato de need analysis. Eu quero mudar ela para value proposition agora. Vou pedir para o bot fazer isso. Pode atualizar a oportunidade. Coloquei o nome ali, United Oil Plant Standby Generators, para o estágio. Para o estágio, vamos colocar igualzinho como a gente está aqui, value proposition, para vocês verem o que acontece. Value proposition. Ó, o que o Slackbot ele vai falar agora aqui, pessoal, para vocês. Infelizmente, eu não consigo atualizar registros no Salesforce. Meu acesso é apenas leitura, consultas e buscas. Para atualizar o estágio da oportunidade, você pode fazer diretamente ao Salesforce acessando o registro. Quer que eu te envie o link direto para ele? Não, eu não quero. O que está chegando agora, pessoal, com o Slack, tá? O Slackbot Orchestration, vocês lembram ali que no início eu falei que o Slack ele ia gerenciar toda a parte dos agents. Então, a partir de agora aqui, de novo, né, é uma org free, disponibilizada ali através do Trailhead. Não tem 100% das funcionalidades, mas grande coisa a gente já consegue fazer por aqui. O que vai acontecer a partir de agora, tá? O Slackbot ele vai conseguir orquestrar os agentes para saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse General Agente Employee aqui, tá? Eu vou copiar esse mesmo prompt para a gente jogar lá para ele. Ó, aqui ele é o Agente Employee, um agent do Agent Force, né? Eu vou questionar ele. Você consegue atualizar uma oportunidade? Coloquei ali, ele está analisando a pergunta que eu coloquei, né? Agora é o Agent Force mesmo, tá? Saiu da parte do Slack. Sim, eu consigo atualizar uma oportunidade. Me informe o nome ou algum detalhe da oportunidade que você deseja atualizar, além das informações que precisam ser alteradas. Então, já vou colocar aqui. Pode atualizar a oportunidade United Oil Plant Standby Generators para o estágio Value Proposition? Vou dar a instrução para o meu Agent Force ali, que foi o que o Slack não conseguiu fazer, por enquanto, né, pessoal? Ele está analisando ali. Ó, posso prosseguir. Ó, ele achou, né? Posso prosseguir com a atualização da oportunidade United Oil Plant Standby Generator para estágio Value Proposition? Ele já me deu a oportunidade, me deu a fase, né? O ID da oportunidade. Eu tenho a opção de cancelar ou de confirmar.
ele já me trouxe aqui um link, uns detalhes da oportunidade para eu visualizar também, né? Eu vou dizer que ele pode confirmar. Confirmei, né? Ele está me gerando uma resposta. A oportunidade foi atualizada com sucesso para o estádio de Value Proposition. Caso precise de mais alguma coisa, é só avisar. Então, a gente fez para mim, né? Eu poderia estar aqui num canal, conversando ali com o meu cliente e tal, né? Tendo ali, ó, ele me confirmou, cara, em vez de eu entrar lá no Salesforce e na oportunidade do cara, como o Slack é a minha ferramenta de comunicação direta ali com o cliente, o meu agente está ali, eu já dou o comando para ele, ele já fez tudo bonitinho. Vamos ver se aconteceu isso realmente. Vou clicar aqui no link, né? Ele está me abrindo aqui. A mágica aconteceu, ó, Value Proposition. Antes eu tinha no Need Analysis Value Proposition. Ah, Luciano, tu tá inventando esse negócio aí. Não, vamos dar um refresh aqui para vocês verem que realmente do Need Analysis ele deu um refresh na página. Value Proposition, Salesforce, Slack, Agentforce, ninguém me deixou mentir aqui. Tá, pessoal? Isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje, eu já abro ali para questões de perguntas. Material de apoio. Todos esses 3 módulos aqui, Connect your Agentforce Org with Slack. Cara, eu procuro deixar em inglês porque geralmente as provas são todas em inglês. Infelizmente, assim, a gente tem que se preparar no inglês para estar fazendo as provas de certificação. Eu poderia ter traduzido aqui, eu só traduzi os de cima, ali, projeto, módulo e projeto. Mas assim, acho que é o ideal para vocês irem se habituando para questões de prova. Eu costumo brincar que se me largar uma org com o setup todo em português, eu não vou fazer nada, vou uma farsa dentro do Force, porque o inglês ali vai ser necessário para essa parte toda de certificação e também vai abrir muita oportunidade para você estar profissional. Então aqui, esse primeiro projeto aqui, ele vai ensinar tudo como integrar o Agentforce com Slack e preparar para o deploy desse agente, né? É um projetinho bastante legal. Tem o outro da configuração do Agentforce para fazer o deploy do Slack também, que a gente vai estar configurando esse employee agente, esse mesmo que eu acabei de mostrar para vocês que fez a alteração no registro de oportunidade. E esse aqui, Create Employee Agents em Agentforce também, com uma criação de agente, tá? Junto com o Slack também, tá? Então, pessoal, eu sugiro esses 3. Se vocês olharem lá dentro do Agente Blazor, se eu não me engano, todos eles estão dentro da parte do Legend, que é o último, tá? Que é o que vale para fechar junto com a certificação. Para ter o Legend tem que ser a certificação também, né? Então, esses aqui são os principais que eu tenho para vocês. Abrindo para perguntas e respostas, aqui Dirceu tinha perguntado se clicar no número do caso leva para a org. Eu acho que foi demonstrado ali, né, Dirceu? Sim, leva para a org. Vocês acabaram de ver ali, né? Tipo, por exemplo, aqui eu tenho o ID da oportunidade, eu cliquei aqui, ele já está abrindo a org lá para mim em determinado registro. Que mais, pessoal? Parei, não tem nada no Q&A. Perguntas? Bem, boa noite, Luciano. Obrigado por toda a apresentação aí. Boa Mas no noite, caso Dirceu. do agente, esse agente atuando já começa com consumir créditos, então. Sim, o agente consumiria créditos, né? Aqui no nosso exemplo, esse agente aqui não, por causa que ele é das orgs todas de desenvolvimento ali, né? Mas sim, a parte dos agents ali, eles consomem os créditos, sim.
Júnior, não aprendeu a ser admin ainda e depara com uma solução dessas. Fantástico, obrigado pelo conteúdo. Eu que agradeço aí, Júnior, a participação. Mas é isso mesmo, assim, para vocês verem, né? Tipo, muita coisa ali que a gente precisaria, por exemplo, ir lá no setup, entrar em determinado lugar para pesquisar alguma coisa que com prompts, assim, se a gente sabe algumas terminologias, a gente já consegue ter a solução pronta por aqui também, né? A Maristela, pode ser com org de Salesforce Marketing Cloud? Pode também. Pode ser com org de Salesforce Marketing Cloud, pode ser com Financial Service, pode ser também sem problema algum, né? No momento que eu tenho a org da Salesforce conectada aqui junto com o Slack, ele está vindo para todos os apps, como eu comentei ali no início, né? No de segunda-feira eu mostrei isso num slide lá, e se vocês olharem aquele evento do Mark Binoff no dia 31, eles também mostram, né? As caixinhas de todos os tipos, tem questão junto com o Tableau, com a parte de industries, com a parte de marketing cloud, todas elas, todos os aplicativos a gente tem ali, podendo conectar junto com o Slack, Maristela. Passa a ser já obrigatório, né, Luciano, a gente fazer essa conexão praticamente, né? A É, gente é aquele primeiro slide ali, né? Se fossem perguntar para o Mark Binoff lá já na Dreamforce em outubro de 2025, ele disse que tudo tinha que estar para dentro do Slack, né? Se vocês porque olharem ali dentro do Salesforce Plus, o Keynote do Slack do ano passado, o Dreamforce, esse que teve no dia 31 de março, hoje teve o Agente Force World Tour Nova York, teve uma sessão específica sobre Slackbot também, né? Acredito que a do Brasil também vai ter agora no dia 13 de maio, né? Tá vindo forte, né? Não quero puxar muito por eu ser o líder da comunidade Slack aqui, mas assim, acredito que vai chegar muito mais forte aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a própria Salesforce, acho que foi em dezembro, já tinha uma vaga aberta para pessoas trabalharem na Salesforce Brasil com a parte de Slack, tá? Para ajudar a fazer esse tipo de demonstração, para ajudar o time de vendas. Então, acredito que Brasil vai começar a vir mais forte. Não além de ser uma ferramenta apenas de comunicação, porque o pessoal usava muito mais assim para troca de mensagens, todo esse poder aí que está chegando para a gente com o Slack, Salesforce e Agentforce, eu acredito que num futuro breve aí, se já não recente, né, vai estar surgindo muita oportunidade. Para ter uma ideia, no nosso projeto a gente utiliza Slack. Quando a gente fez entrevista para o pessoal trabalhar no nosso projeto, era muito pouca gente que tinha esse conhecimento, né? Então a gente tem dentro do nosso projeto Slack, muita coisa o pessoal foi aprendendo na hora, porque tem muita integração ali no nosso projeto. A gente tem integração entre Salesforce, Slack e WhatsApp, né? Então foi necessário o pessoal meio que adquirir conhecimento nesse percurso ali do projeto que eu estou atuando hoje. eu diria, estar dizendo que é obrigatório, porque até na org free tá vindo o acesso, não é É, isso? Não, estou é. falando do próprio Slack, Sim, né? sim. E agora o anúncio foi hoje. Quem acompanhou meu LinkedIn ali já mostrou. E aqui também a gente tem, ó, Slackbot, pesquisa empresarial, e mais 8 recursos diários estão ativos para essa aqui, para essa org que eu tô, né? Essa org aqui é completa, não é aquela free que a gente pega dentro do Slack, tá? É a org que vocês vão ter num módulo daqueles textos que eu coloquei para vocês, que vocês vão conectar essa org Slack na org de desenvolvimento do Salesforce. Então aqui já tem, né? O pesquisa empresarial é o Enterprise Search. O Enterprise Search ele seria aqui em cima, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma conexão com o Google Drive, com Figma, com qualquer tipo de aplicativo, no momento que eu dou um comando aqui para ele, ele sai pesquisando em tudo que eu tenho, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Ele seria
esse cara aqui. Isso aqui eu queria demonstrar para vocês também, eu acabei esquecendo, pessoal. Olha que interessante. No dia 7 de abril, às 10h15, lá eu tive uma ideia de criar esse evento. Eu coloquei todo o prompt para ele aqui, né? Pedi, crie um evento para minha comunidade no dia 29 de abril sobre Slackbot para administrador e desenvolvedor Salesforce. Além de trazer um tópico mostrando funcionalidades para exibição de dados consultados para a parte de Service Cloud, com insights sobre as informações encontradas na org Salesforce e ações a serem realizadas. Gostaria de ter exemplos para cada um de 4 desses tópicos, para administrador Salesforce, desenvolvedor, Slack para Service Cloud, Slack Sales Cloud. Pode organizar o nome dos tópicos para ter mais engajamento. O objetivo é mostrar como o Slack funciona na prática, com exemplos práticos de prompts que podem ajudar as atividades diárias, blá, 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 blá. Ele me montou um canvas, ele me resumiu aqui cada um dos tópicos que eu iria falar, botou 15 minutos para cada um, eu que botei mais meia hora aqui, porque eu gosto de falar bastante, né? Gostaria de uma chamada para uma divulgação oficial nos eventos da Slack Community, quanto para o LinkedIn, mas não precisa adicionar ao Canvas que ele tinha me gerado ali agora. Ele me gerou tudo ali, as chamadas, já me deu sugestões de nome, tudo mais, né? Ele me jogou num ponto que colocou o pipeline, eu quis testar ele para perguntar o que era pipeline, ele já me deu o conjunto de oportunidades de venda em andamento, tudo mais. Tudo bem, eu fiz isso ali, olha o que eu fiz hoje antes de vir aqui para vocês. Quanto tempo você levou para criar este workshop? Quanto tempo eu economizei se eu fosse criar tudo por minha conta? Ele levou de 20 a 30 segundos para me montar todo o conteúdo dessa apresentação. Ele fez uma estimativa de tempo que eu teria para estruturar os 4 tópicos, criar os 6 prompts, redigir as descrições e objetivos, formatar no Canvas que ele me gerou aqui, né? Criar a chamada. Eu levaria em torno de 2h30 a 3h15 para fazer tudo que ele fez em 20 a 30 segundos. Daí eu economizei fácil 2 a 3 horas de trabalho. Eu perguntei, e se eu fosse realizar todas as consultas no Salesforce, alternando entre Slack e Salesforce, qual o ganho estimado de produtividade? Ele já montou aqui. Consultar os cases de alta prioridade, de 3 a 5 minutos, o Slackbot levou de 10 a 15. Resumo de histórico de um case, de 5 a 8 minutos, de 15 a 20 segundos. Ver o pipeline do trimestre, 3 a 5 minutos, 10 a 15 segundos. Ou seja, no total, ele demonstrou aqui que, considerando que um profissional faz em média 8 a 12 dessas consultas por dia me economizaria em torno de 45 a 60 minutos, por semana de 4 a 5 horas, por mês de 16 a 20 horas e por ano 240 horas, né? Então, ali, o que vai além, aquilo que a gente estava comentando, né? Menos troca de contexto entre as ferramentas, de eu sair do Salesforce, ir para o Slack, ir para um OneNote da vida, né? Decisões mais rápidas, a informação chega onde a conversa está, que é aquilo que a gente estava comentando, eu estou dentro do Slack, eu fiz a consulta, a informação já retornou ali sem eu precisar sair. Menos erros por navegar em um lugar errado ou de ter um relatório desatualizado, e a equipe de suporte e vendas mais autônomos, sem precisar entrar em contato, por exemplo, lá com o admin, caso eles não tenham acesso ao Salesforce, né, para fazer uma consulta simples, né? Então, é esse ponto. E aqui, quando vocês viram que eu estava fazendo, editado há 22 dias, eu estou com esse material pronto para vocês já há 22 dias. Ele já me colocou aqui tudo, e aqui que eu estava olhando para as instruções que a princípio eu iria colocar para vocês aqui, né, para fazer a minha colinha de cada um dos tópicos. É basicamente isso, vocês estão visualizando a tela aqui, né, do meu Canvas, né? Isso, acabei de ver aqui. Que mais, pessoal? Temos 7 minutos ainda para fazer o sorteio entre os participantes. Dornelas voltou, quer comentar alguma coisa do Balf? Não está por aqui o Dornelas? Então eu vou deixar o convite para vocês, sei que alguns de vocês já estão aqui, né? A gente vai estar agora a partir de maio participando ali do Balf 360, para quem não sabe é o Break Fast and Learn Flow, né? Nessa edição aqui ela vai ser
mais avançada um pouco, além de Flow, a gente vai estar vendo a questão de Apex, de Agentforce, de Slack também, né? E de Data 360 ou Data Cloud. E já vi aqui que tem umas carinhas aí que passaram ali no processo que eles falam, né? Vão ser eventos que vão ocorrer de terça a quinta, terça e quinta às 6 da manhã, né? Vai ter um keynote principal também com o pessoal de fora falando. Do nosso lado de Slack a gente vai ter a Nicole, que vai estar falando para a gente aqui. Ela é Golden Hood da parte de Salesforce Slack também. E deixo o convite também para vocês do evento Semana nas Nuvens, que vai ser um evento virtual que vai estar acontecendo agora no mês de junho. Já existe também o link ali para vocês estarem se cadastrando. Ele é uma prévia para o evento do Brasil Dreaming 2026, que é presencial. A data ainda precisa ser aprovada ali quando vai estar sendo realizado esse evento, né? E para vocês ali que querem continuar acompanhando, a gente tem aqui a comunidade Slack de Porto Alegre, né? No Slack Community Porto Alegre, vocês podem estar entrando ali, quem ainda não entrou, se cadastrando como membros, né? Tem todos os eventos aqui que a gente já fez, né? O de segunda-feira já está aqui também. Sempre fica o link ali no YouTube, né? Então eu tenho o canal ali junto do Slack para vocês ali, que vocês podem estar visualizando também, tá, pessoal? Bom, acho que é isso. Vamos. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma outra pergunta ali? Por onde baixa o material? O Júnior está perguntando, vi que já tem as respostas ali, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro do Slack Community aqui, tá? O Slack Community é o oficial, para quem não está ali, vocês precisam se cadastrar dentro do Slack Community. Existe aqui o Members Porto Alegre, é um canal público para a gente divulga tudo que tem ali, né? Eu tenho um Canvas aqui principal, deixa eu fechar eu tenho um Canvas principal aqui com o resumo do canal, como se inscrever na Slack Community Porto Alegre, aqui com o canal do YouTube também, né? Um pouquinho ali da minha informação. Eu deixo aqui o link dos próximos eventos e dos eventos anteriores com os links também aqui, né? A nossa kickoff, ela ficou aqui, mas eu tenho aqui dentro dos eventos anteriores, então aqui eu sempre coloco, aqui faltou colocar o dessa semana, de segunda e quinta, né? Então ficam todos os links aqui da gravação e aqui vocês vão ter o PPT também para baixar ele, tá? Slack Communities Member Porto Alegre. A gravação de hoje, provavelmente amanhã, ela vai estar disponibilizada já dentro do YouTube e amanhã eu atualizo os eventos anteriores com o evento de segunda e com o evento de hoje aqui também. Tá, pessoal? Que mais? Quem mais não conseguiu entrar nessa, entrar na próxima? Isso aí, Oberdan. Que mais? Seria isso, pessoal, em termos de perguntas? Temos 3 minutos ainda aqui. Então, pessoal, gostaria de agradecer a vocês pela participação, né? Para quem for no Agentforce World Tour São Paulo no dia 13, me procurem por lá, vou estar por lá, querem trocar uma ideia de Slack, de Salesforce, de carreira, de comunidade, eu vou estar presencial lá no evento e sempre que vocês precisarem aí, podem entrar em contato através ali do próprio Slack da comunidade ou através do LinkedIn ali, mensagem, vou tentar responder todos vocês com o máximo com a maior prioridade possível ali dentro do que eu consegui, né? E assim, para quem ficou aí, vamos fazer um sorteio, então, agora de brinde ali pro Slack, de brinde do Slack, tá? Eu vou parar a gravação aqui para vocês, desejo para vocês todos que ficaram aí até agora, já 8h30 da noite, uma ótima noite aí, e espero ver vocês todos nos eventos, ok?